Mas quando você fala em renda variável, primeiro, acho que o primeiro recado que eu interpretei do que você falou, para a Ibiúna, preço importa, pelo que Sempre. você comentou, sempre, né? Não é questão de estar otimista ou estar pessimista, o preço diz o quê? Está caro ou barato? Isso acho que é um ensinamento para todo mundo que tem essa discussão, o preço importa, o preço não importa. Para a Ibiúna, uma coisa é clara, o preço importa. Quando a gente fala de preço, Rodrigo, o que eu vejo hoje? A gente está no mesmo preço de Bovespa ali no final de 2019 e 2020. Teoricamente, o preço do Bovespa é lucro das empresas, e os lucros das empresas esse ano está muito maior que 2019. Na sua visão e na visão da Ibiúna, eu sei que você não é especialista, mas talvez com a visão macro, seria mais por que a nossa bolsa tem uma dificuldade tão grande de performar? São nossos problemas que a gente não consegue endereçar de forma séria? Eu acho que quando a gente olha para os... O Bovespa é um exemplo, tá? Mas a gente olha para os preços no Brasil em geral, né? Logicamente os mercados se falam, né? O mercado de juros fala com a Bovespa, né? Porque todos eles refletem, né? São preços que você podia olhar e falar, pô, os preços do Brasil hoje em dia são muito atrativos, né? Você olha, dado a rentabilidade das empresas, dado o que está acontecendo, a Bovespa a 122 mil parece um óbvio que tem que comprar, né? Você para e fala assim, pô, o real a 5,30, pô, parece, né? É muito barato. Né? Você olha a ponta longa da curva de juros do Brasil, né? Você olha uma NTNB 30 agora pagando 4,40, 4,75, né? Você olha assim o janeiro 27, né? Que é o juro nominal 5, 6 anos à frente, operando a quase 9,5%. Pô, parece muito juro, né? Então, assim, tudo parece, mas a pergunta é, por que o preço está tão barato, né? Será que ninguém concorda com isso? E eu acho que a história grande é que, no fundo, quando você toma uma decisão, você toma uma decisão do preço ajustado ao risco, né? E basicamente, o que a incerteza que a gente tem no Brasil nesse momento, né, ela demanda muita cautela, né? E eu acho que, né, havia percepção, né? A gente, em particular, já estava muito defensivo em Brasil, vindo até abril, estava muito comprado em dólar, estava com muito pouca Bovespa, estava comprado em inflação, né? Em abril, a gente parou e olhou e falou, não, tem uma coisa aqui que mudou. Tá? E o que mudou ali é que a gente reestimou o crescimento para esse ano, antes a gente achava que era 2,5 a 3, né? A economia se mostrou muito mais resiliente, essa segunda onda de Covid, do que nós esperávamos, e acho que o consenso dos economistas esperava. Nesse momento, a gente acha que a retomada pode levar o crescimento esse ano acima de 6%. Né? Meu economista Tales acha que isso pode ser na casa de 6,2% esse ano. Né? Então, assim, é um crescimento muito mais significativo. Da mesma maneira, né, a principal métrica de preocupação que a gente tem no Brasil é com a questão fiscal, né, e a gente achava que a dívida PIB do Brasil ia terminar o ano entre 90% a 95% do PIB, né, o que comparado com o nível pré-crise, pré-Covid, né, que era 75% do PIB, significaria que a Covid nos deixou um legado fiscal de 15 a 20 pontos percentuais do PIB de dívida. É muita coisa. Né? Só que a gente parou, reavaliou, como o PIB foi muito mais alto, a inflação é muito mais alta, o teto de gastos funcionou, teve arrecadação. No final da história, a gente acha que, né, a gente revisou bastante para baixo e acha que a dívida PIB esse ano termina em torno de 81% do PIB, né, e fica mais ou menos estável o ano que vem. Então, assim, 81% do PIB é muita coisa, mas não é 95% do PIB. Né? Então, se for no 80% do PIB, o legado da pandemia, do ponto de vista fiscal, né, do ponto de vista de números, pelo menos, né, a gente pode discutir questões de natureza institucional, né, essa discussão dos últimos dias de precatório mostra que isso é um quesito importante também. Mas do ponto de vista de número, terá sido em torno de 5% do PIB. Né? Não, custo razoável, dado a magnitude da crise que a gente teve. Então, esses fatores nos levaram a estar mais construtivos com o Brasil, né, de abril para cá. Né? E chegou, né, funcionou bem em maio, funcionou bem em junho, e em julho foi um desastre. Né, e aí a gente voltou, os preços voltando aqui agora, né, o real não está 5,80, mas é o único, a Bovespa está lá sendo largada e tal e tudo. Então, o que a gente percebe nesse momento é o seguinte, aí resumindo aqui, os preços são atrativos, mas a volatilidade tem sido tão alta por causa da volatilidade dos fundamentos, tá, que aquilo que a gente faz do retorno esperado ajustado ao risco, ele não está pagando. Tá? No fundo, assim, você está com o retorno esperado, ele é pequeno, dado o potencial do tamanho do risco. Então, isso faz com que, em casas como a nossa, tenha pouco Brasil, né, no seu portfólio. E, da mesma maneira, os estrangeiros, nesse momento, estão muito fora do mercado brasileiro. Né, apesar desses preços, exatamente porque o cara fala, pô, não entendo nada do que está acontecendo. Então, né, assim, então,
o prêmio de risco demandado diante das incertezas, seja de natureza política, né, ou entrando na eleição do ano que vem, e seja principalmente de natureza fiscal, né, acabam fazendo com que a situação seja tal que os prêmios, né, que o Brasil não performa. Né? Então, acho que, para resumir a história, parece isso. Quando a gente olha para os preços de Brasil, parece atrativo, a bolsa parece atrativa, o real parece atrativa, a curva de juros parece atrativa, mas, pelo jeito, eles vão continuar atrativos durante bastante tempo. Né? Então, assim, ou, alternativamente, quando eu paro e olho e falo assim, bom, daqui para o final do ano, eu acho que quem comprar bolsa, quem comprar real, vai fazer dinheiro. Tá? Até acho que vai fazer dinheiro, sim, mas vai sofrer tanto com essa posição daqui até o final do ano, que eu não sei se vale a pena. Mas se você não tem alternativa, se o único mercado que você opera é o Brasil e tal e tudo, beleza, tudo bem. Mas numa casa como a nossa, né, que opera em escala global, eu prefiro ter, né, comprado muito mais no S&P, comprado muito mais em Bolsa Europeia, né, tá muito mais tomado em juros em outros lugares do mundo, lugares onde existe instabilidade, mas uma coisa que eu acho que eu tenho um pouco mais de controle do que avaliar o que o Bolsonaro vai dizer de manhã na entrevista do Cercadinho que ele dá. Então, é uma triste realidade, mas, né, é o que tem para hoje. Resumindo, o Brasil, o índice de Sharpe do Brasil não é dos mais favoráveis, né? O prêmio ajustado ao risco do Brasil não parece bom. Essa é a frase técnica para definir o que eu acabei de dizer. Entendeu? Rodrigo, só para finalizar um pouco o Brasil, depois falar um pouco já de Fed, que acho que é um novo tema. E esse ajuste na nossa taxa de juros, com chance de a gente buscar ali 7, hoje acho que a ata foi bastante forte, vai fazer o que tiver que fazer, se tiver que botar o juro a 8, você acha que com juro a 8, nosso realzinho já não traz de volta aquele perfil de moeda de carrega, ou realmente o risco do Brasil, essa volatilidade da nossa moeda, a nossa volatilidade hoje está maior que a volatilidade do S&P 500, a volatilidade do real está maior que a volatilidade do S&P 500. Mesmo com juro apontando 8, é difícil o estrangeiro vir? Assim, fica muito mais atrativo, não tem a menor dúvida, né? Mas, como a gente falou mais cedo, tá? Assim, não é só o Brasil que está subindo a taxa de juros. Né? O México também está subindo a taxa de juros, né? O Chile está indicando que vai subir a taxa de juros, e o que a gente está descobrindo é que o mundo emergente inteiro, né? Pelo menos essa é a tendência que a gente está explorando, né? Vai acordar no final do ano e descobrir que devia ter subido muito, muito mais cedo. Quer dizer, de alguma maneira, quando a gente para e olha o mundo, guardadas as devidas proporções, tá? A gente acha que vai acontecer em vários outros países aquilo que aconteceu no Brasil nos últimos 3 ou 4 meses, que é o Banco Central inicia um ciclo de alta, achando que vai subir uma certa magnitude, a inflação se mostra muito mais resiliente e persistente do que ele imaginava, e o resultado final é que acaba tendo que subir muito mais do que esperava. Né? Então, se isso for o caso, e a gente já vai estar pondo dinheiro nisso, tá? Uma parte grande do fundo está investida exatamente nesse tema para o segundo semestre. Né? Mas se isso for o caso, não é só o real que ficou mais atrativo, tem várias outras moedas que também ficaram atrativas. Né? Então, o investidor internacional, quando ele faz uma decisão, ele faz uma decisão relativa, né? Quanto que eu vou ganhar no Brasil versus quanto que eu vou ganhar no México versus quanto eu vou ganhar em outro país, ajustado pelo risco, né? E aí a gente pode se perguntar, será que é melhor investir no Brasil, que ganha 8%, dado o tamanho da volatilidade que tem, ou será que é bom no México, que até o final do ano esteja em 5%? Talvez 5% não é 8%, né? Por outro lado, tem muito menos volatilidade no México do que tem aqui. Então, assim, a questão toda volta para o que a gente comentou na resposta anterior, tá? É que, ajustado para o tamanho do risco que a gente tem, né, o juro aqui precisa ser muito mais alto mesmo, né? E aí você pode... A maneira de pensar um pouco sobre isso, tá, que a gente tem discutido, é mais ou menos o seguinte, né? Quando a gente olha métricas de valor justo, entre aspas, né, para moedas, né? Todo mundo aqui, tem um pessoal mais de bolsa, está acostumado a pensar em valor justo de empresa, né? Faz o cálculo, fluxo de caixa descontado, chega lá, pega o múltiplo, né? E chega no valor justo. No mundo macro, a gente pode fazer um exercício, tem várias métricas e modelos para calcular qual é o valor justo, entre aspas, né, para a moeda. E os valores justos, hoje em dia, que todo mundo calcula para o real, é alguma coisa próxima a 4,80, 4,70, 4,80. Né? Só que a pergunta é, pô, se o valor justo é mais ou menos esse, por que o real foi bater em 5,80 o ano passado? Por que ele está 5,30 nesse momento? Essencialmente, porque você fala o preço do valor justo, mas o que acabou acontecendo, né? Você tem que ser remunerado no país pelo risco que você tem. O que aconteceu ano passado é que a percepção de endividamento do Brasil explodiu, ou seja, o risco subiu muito, e ao mesmo tempo a Selic foi para 2%. Né? Então, houve um desequilíbrio muito grande entre o que era o risco e a remuneração que você estava em real. O resultado é que o real foi para 5,80.
né? Acho que a gente quase não lembra aqui porque parece para a história, mas no começo do ano passado o real operava 4,15, né? Dá uma ideia da magnitude do tamanho que ele acabou acontecendo com esse desequilíbrio. De abril para cá, o que começou a acontecer, né? A percepção de endividamento melhorou bastante, ela ainda é alta, como a gente mencionou, mas ela já não é tão ruim quanto era antes. E a Selic saiu de 2 e foi para 5,25, com uma cara de que está indo para 8. Né? Então, assim, ele está mais equilibrado, isso deveria segurar mais o real, você tem razão. Né? Só que se você volta a piorar a percepção de risco, ou você sobe muito mais a Selic, ou esse real não vai conseguir segurar sequer em 5,30. Né? Então, acho que a discussão é sempre pensar nisso, né? O juro pode estar alto, mas ele está pagando o quê? Está pagando um risco que também é percebido como muito mais alto.